Outro jogador também que chamou bastante atenção nessa Série C é o interminável Pimentinha, já com 37 anos, marcou na terceira divisão, melhor dizendo, 2 gols e deu 2 assistências em 15 jogos. Segundo o site SofaScore, ele foi o melhor jogador em nota média da terceirona, com a nota na casa de 7,69. É algo, sim, de fato, muito surpreendente, por ser um jogador com só 2 gols. E também o Sampaio Corrêa foi rebaixado. Então, assim, de fato o Pimentinha conseguiu muita regularidade, apesar da campanha ruim do clube maranhense. Ele já tem passagens, inclusive, no futebol paraense. Jogou no Remo em 2017. Naquela ocasião foram 10 jogos com 1 gol marcado. E pelo Paysandu também em 2019, com apenas 8 aparições. Pode deixar a sua opinião sobre o Pimentinha. Eu acho que um jogador que seria, um titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas cada ano que passa, ele, por incrível que pareça, parece que está melhor, tá mais rápido, mais ágil, é uma coisa assim de louco. Já com 37 anos, a Série B do ano passado dele não foi ruim também, ele marcou 2 gols e deu 5 assistências e foi também um titular absoluto, mas o Sampaio Corrêa, infelizmente, está em queda livre. Outro jogador agora para o sistema defensivo, Rafael Foster, 34 anos de idade, gosto do Foster, penso que seria uma boa para a Série B, pode fazer uma função como um zagueiro canhoto, também como lateral esquerdo, jogador revelado no Internacional, jogou também no Náutico, no Brasil de Pelotas, Goiás, Botafogo, Juventude, CSA e nessa temporada pelo São Bernardo, em 29 jogos marcou 1 gol e deu 2 assistências, todos esses números na Série C do Campeonato Brasileiro, tanto de gols quanto de passes. É um bom jogador, tá? Está em reta final de contrato também, eu penso que seria uma escolha interessante, olhando a realidade de Série B. O centroavante Paulo Sérgio, do Náutico, 35 anos, também é um cara que chamou a atenção na terceirona, com 16 gols na temporada, sendo 10 gols na Série C do Campeonato Brasileiro, e olha que o Náutico ficou ali empacado, no meio de tabela da terceirona. Ele renovou o seu contrato para 2025, foi especulado em outros clubes, e é um jogador que conhece a Série B. Ele já teve boas passagens no CSA lá em 2020, marcou 10 gols, também no Operário 10 gols em 2022 e 9 em 2021 na segundona, e nesta temporada agora conseguindo recuperar o seu destaque com a camisa do Náutico, jogador revelado pelo Flamengo. E só para finalizar aqui o nosso vídeo, também outro jogador que eu não poderia deixar de fora é o Jonatas. O Jonatas que hoje está no América Mineiro, mas foi um dos destaques, um dos artilheiros da Série C do Campeonato Brasileiro, com incríveis 9 gols em 11 jogos. É de fato algo surpreendente, 9 gols em 11 partidas. O Jonatas, que tem contrato no América até maio de 2025 e até aqui vem sendo mais reserva do que titular na Série B. Apenas 1 gol em 6 jogos. Eu contrataria o Jonatas, tá? Acho que é um cara que poderia sim ser uma peça interessante para o Remo. Se fosse para selecionar, olha, eu penso que o Rafael Foster para a Série B ainda dá conta do recado. O Gustavo Maia também poderia ser uma boa aposta no meio de campo. O David Braga seria um titular para mim em uma Série B de Campeonato Brasileiro. E o Jonatas também sendo uma boa referência no comando de ataque. Tem o João Felipe, ele marcou 5 gols pelo Sampaio, também um cara de 25 anos, ponta esquerda, acabou voltando para o Joinville na Copa Santa Catarina, é outro nome que eu destacaria também aqui no nosso vídeo, junto com o Juninho da Ferroviária para o meio de campo. Tá? Pode deixar a sua opinião se você tem alguma indicação, quais jogadores te chamaram a atenção nesta disputa da Série C e que você gostaria de ver vestir na camisa do Remo no ano. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os direitos de transmissão, com o Remo voltando à Série B do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2025 e sendo um dos clubes independentes, vamos colocar assim, do futebol brasileiro. O que isso significa? Os 4 clubes que subiram da Série C para a Série B, o Remo, também o Volta Redonda, a Ferroviária e o Atlético, eles não têm acerto nem com a Libra, muito menos com a Liga Forte Futebol ou a Liga Forte União, atualmente adotando este nome. Então, assim, para o ano que vem ainda está indefinido se os jogos, por exemplo, terão a prioridade onde a Libra acabou fechando com o lado da Globo, manteram os jogos na Globo, no Premier e também no Sport TV, ou se ficará com a Liga Forte União, que tem este acerto com a Record na TV aberta e também com a Amazon Prime. Então está indefinido, muitos clubes estão na Liga Forte União. Os clubes geralmente da Libra são os clubes ou de São Paulo, é o caso, por exemplo, de equipes menores, como o Bragantino, a Ponte Preta, o Novo Horizontino, o próprio Mirassol, o Guarani,
e outros dos clubes maiores, porque ficou uma divisão meio esquisita. Eu tinha a expectativa de que seria uma divisão, por exemplo, uma liga com todos os clubes unidos para fechar um único pacote e aí sim distribuir os valores equivalentes, mais proporcionais, assim como é feito no campeonato inglês ou espanhol. Basicamente dividiu todo mundo. Então assim, não é que, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians está de um lado e, sei lá, o Atlético Paranaense, o Remo, o Goiás, o Criciúma está do outro. Não é bem assim, ficou um time para cada lado, um clube para cada lado dentro desta divisão. Óbvio, né, as equipes buscando o melhor para cada um deles, mas para mim eu esperava algo um pouco mais organizado e até mesmo uma maior união dos clubes aqui no Brasil, algo que é um pouco utópico, né? Se a gente olhar o histórico também dos acordos, né? Dos dirigentes, dos clubes, enfim, de uma maneira geral. Então, para o ano que vem ficou essa divisão. Não se sabe ainda, como eu falei, como o Remo não tem um acerto nem com a Libra, nem com a Liga Forte Futebol, ele pode negociar os seus próprios direitos de transmissão com uma única emissora, né? Exclusivamente. Pode acontecer isso, sim, para os jogos, como eu falei, dentro de casa, tendo esta lei do mandante. Nesse ano, em 2024, a Série B, os clubes que jogaram ela, teve um acordo mais ou menos na casa de 11 milhões de reais com a CBF, com várias emissoras, né? Na última edição, por exemplo, que o Remo jogou, a Série B, tinha só a transmissão do Premier, do Sport TV e também da Globo. Nesse ano não, né? Além desses três que eu já citei, tem na TV aberta com a Band e a TV Brasil em alguns jogos, não são todos, também no YouTube com um canal Gold. Então acabou abrindo mais o leque. Eu penso que isso é algo sim positivo para a maior transmissão, a maior expansão, a divulgação das marcas dos clubes. Mas em termos financeiros não foi muito maior do que, por exemplo, 2 anos atrás, onde os clubes recebiam na faixa de 8 milhões de reais. Então a Série B ela ainda é muito deficitária. Mesmo para o Remo, que está voltando da Série C, onde recebia 1 milhão, 2 milhões de reais de direito de transmissão, ainda assim na Série B do Campeonato Brasileiro, para um clube que tem a pretensão igual o Remo, é sim um acordo que ainda é baixo, tá? Ainda é pouco. Para o ano que vem, esta quantia deve sim aumentar um pouquinho. Então os clubes da Globo, aliás, da Libra, acabaram fechando com a Globo, Sport TV e o Premier, da Liga Forte União, este acordo com a Record, o YouTube e também a Amazon Prime. Como que fica essa divisão? Então se o Remo, por exemplo, fechar com algum dos dois cenários, vai ficar basicamente o seguinte. Deixa eu pegar aqui a tabelinha para vocês, vamos lá. O total investido da Globo foi de 5 bilhões de reais, 5 bilhões e meio de reais. O tempo de contrato é de 5 anos, ou seja, 2025 até 2029, 5 edições, né, melhor colocando assim, do Campeonato Brasileiro. A Record junto com o YouTube, então os mesmos jogos que passaram na Record, na TV aberta, também passaram no YouTube, e isso inicialmente para a Série A, tá, do Brasileirão, um contrato de 3 anos, 1 bilhão e 100 mil reais. Com a Amazon Prime, um acordo de 1 bilhão e 900 milhões, 5 anos de contrato com a Amazon Prime, no pay-per-view. Então, assim como você assina o Premier, também terá que assinar a Amazon Prime para assistir, por exemplo, jogos dos clubes da Liga Forte União. E tem nesta divisão, como eu mencionei, de uma partida exclusiva por rodada, com a Record e também o YouTube, nesta partida simultânea, da mesma forma com a Amazon Prime. E existem outros 2 pacotes que ainda estão à venda. Então, por exemplo, pode acontecer, por exemplo, da TNT, da ESPN, a própria Globo, que segundo informações do portal Estadão, são outras interessadas em adquirir este outro pacote do lado da Liga Forte União. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto também, ainda indefinido, mas o mais importante é que terá sim esse aumento, como eu mencionei, o mínimo, né, para essa temporada na Série B é de 11 milhões de reais para todos os clubes que jogam a segunda divisão.